Olá, pessoal! Eu quero estabelecer com vocês alguns acordos para o melhor andamento das nossas videoaulas. Eu gostaria que vocês tivessem o caderno junto com vocês e que vocês fossem pausando os vídeos na medida que eu for anotando as coisas nas folhas, para que vocês tenham o registro disso no caderno e em seguida eu quero que vocês me enviem uma foto, pode ser no meu WhatsApp, com o registro, com a foto do seu caderno, para que isso possa contar como nota de participação da aula. Anotem também dúvidas, pontos que vocês não entenderam, selecionem os exercícios que vocês não entenderam, para que no plantão de dúvidas eu possa esclarecer, certo? Vamos lá para a nossa aula? Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é ainda dentro da termologia das máquinas térmicas e nós vamos ver hoje um pouco sobre os motores a combustão. Mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de trazer para vocês qual é o conceito, o que é um motor a combustão. Então, o motor a combustão são aqueles motores que utilizam uma fonte quente, no caso desses motores a combustão, um combustível, que vai converter a energia térmica desses combustíveis em trabalho, em ação. Ou seja, o que isso significa? São motores que vão utilizar a energia, o calor de um combustível para mover, para se deslocar, para agir, certo? E aí, antes da gente continuar e ver exemplos desses motores, queria que vocês entendessem o que é combustão. Combustão, pessoal, também é sinônimo de queima. Por quê? É a reação química existente entre um combustível e um gás. É a queima, por exemplo, da gasolina, do álcool, de um combustível, que ocorre na presença de oxigênio. Isso vai gerar um resíduo, que no caso dos automóveis nós podemos observar a fumaça dos escapamentos, nos trens aquela fumaça que sai pelas, se eu posso assim chamar, pelas chaminés, certo? E aí, pessoal, dentro dos motores a combustão, nós temos dois tipos principais. Então, nós temos os motores a combustão externa e combustão interna. Qual é a diferença básica entre eles? Motores de combustão externa são aqueles em que a combustão, ou seja, o processo de queima do combustível, ocorre externamente ao motor. E já os motores a combustão interna são aqueles em que a combustão, a queima do combustível, ocorre no interior dos motores, que é o caso dos veículos, dos automóveis. Então vamos lá, vou trazer para vocês os exemplos para que fique mais claro. Então, pensando nos motores a combustão externa, eu trouxe aqui um exemplo de uma locomotiva, certo? As locomotivas a vapor. Não é à toa que a gente dá esse nome a elas, a vapor, porque elas são realmente movidas a vapor. Então, como é que funciona o processo de transformar a energia do combustível em trabalho, em deslocamento? Então, aqui nós temos um carvão que é colocado aqui na fornalha e esse carvão ele é queimado. E o calor dessa fornalha vai aquecer uma água que se encontra aqui na caldeira e essa água vai sofrer uma mudança no estado físico, passando para o estado de vapor. E aí esse vapor de água vai se deslocar para uma estrutura que nós chamamos de pistão. E os pistões, por conta da expansão da água, porque nós vimos já, pessoal, que quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso, as moléculas, elas se afastam, porque elas estão se movimentando mais por conta do aumento da temperatura. Então, com a expansão do vapor e das moléculas, do vapor de água, esse pistão aqui, ele vai começar a se mover. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Aqui dentro eu tenho o vapor de água, e aí na hora que o vapor, ele entra aqui por baixo, ele vai fazer com que movimente. E esse processo de movimentar o pistão vai mover a roda de transmissão que
leva ao trabalho da locomotiva, ou seja, ao seu deslocamento, certo? Então eu digo que é um motor a combustão externa porque a combustão, né, a queima do meu combustível, que no caso aqui é o carvão, ocorre externamente ao motor. Já no motor de combustão interna, nós temos o motor dos automóveis. Então eu trouxe para vocês aqui novamente o meu exemplo. Aqui, né, são duas estruturas simulando como é que é um pistão de um veículo que se encontra dentro do motor do veículo. Lembrando que os motores a combustão interna, eles passam por 4 tempos até que ocorra de fato a locomoção, né, o deslocamento do veículo. Primeiro tempo, então vamos imaginar que esse copo branco é o pistão e essa estrutura aqui seria a minha câmara de combustão. Então vamos lá. Então a primeira coisa que acontece, o meu pistão vai se mover para baixo e vai entrar, através da válvula de entrada, ar e combustível, né? É tudo conectado a canos, né? Aqui a mangueiras, né, do tanque de combustível, então vai entrar ar e combustível. Depois que a câmara de... E este, então, é o primeiro tempo. Depois que a câmara de combustão, nessa parte preta, está cheia, a válvula de entrada vai se fechar e o pistão vai subir, comprimindo essa mistura de ar e combustível. E aí, então... Opa! Ei, prof, atrapalhada, né? Quando o pistão sobe até o final, sobe o máximo permitido, tem uma estrutura aqui no finalzinho que se chama a vela. E a vela vai emitir uma faísca elétrica que vai gerar uma explosão, né, do combustível e o pistão vai se deslocar rapidamente para baixo, certo? E aí a energia cinética, ou seja, a energia do movimento desses gases provenientes da expansão e da explosão, que é transmitida então para o pistão, é que vai mover o carro. Então o que acontece? Quando eu tenho, então, essa faísca elétrica que faz com que o meu pistão se desloque para baixo, essa energia aqui da expansão que faz com que o pistão se mova é que vai ser transmitida para o veículo para ele se mover. Então, o pistão, pessoal, ele vai subir novamente e a válvula de saída, que se encontra aqui, vai se abrir e os gases da combustão vão sair pelo escapamento. Então, quando essa válvula de saída se fecha, a válvula de entrada se abre para que novamente entre ar e combustível e o processo se reinicie. Então, esses são os 4 tempos de um motor a combustão interna. Então, primeiramente, eu tenho o pistão do meu motor que vai se mover para baixo, permitindo, então, aqui, ó, vai se mover para baixo, permitindo, então, a entrada de ar e combustível. O segundo tempo, essa válvula de entrada vai se fechar e o pistão vai subir, comprimindo a mistura. Quando o meu pistão atinge o final aqui da minha câmara de combustão, a vela vai emitir uma faísca elétrica. Essa faísca elétrica vai fazer com que ocorra a explosão, né, a queima do meu combustível, empurrando o meu pistão para baixo. E então vai ocorrer a abertura da válvula de saída e vão sair os gases da combustão pelo escapamento, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição na agenda digital. Me chamem por lá. Um abraço e até a próxima aula.